E aí, boys? Eu sou o Abdênio. Eu sou a Paula e esse é o canal Os Potiguares em Portugal. No vídeo de hoje vamos responder algumas dúvidas que o pessoal lá do Instagram enviou pra gente na caixinha de perguntas. Lembrando que aqui a gente vai tentar detalhar um pouco mais, falar um pouco com maiores informações, se a gente souber, é claro. E se não souber, a gente também vai falar que não sabe. Exatamente, pessoal. E fica aí também o convite para vocês acompanharem a gente lá no Instagram. É o mesmo nome, Os Potiguares em Portugal. E aí, nos próximos vídeos em que a gente fizer essa participação, vocês podem também estar enviando as dúvidas de vocês. Então, pessoal, primeira pergunta aqui que veio lá do Instagram de um seguidor da gente. Vocês tiveram dificuldade para converter o dinheiro de reais para euro? Então, acho que 99% do dinheiro da gente a gente converteu pela Wise, né? É a plataforma mais conhecida, seja no Brasil, seja em Portugal. Existem outras, mas a gente não conhece para estar recomendando ou algo do tipo. Então a gente utilizou a Wise. A gente também converteu em casa de câmbio uma quantia, até porque a gente teve conexão, foi de Natal para Lisboa para Porto, então a gente tinha que ter ali algum dinheiro em espécie, né? Para caso tivesse algum imprevisto, a gente não tivesse nenhum sufoco, né? Mas de toda forma, o cartão Wise funcionou no aeroporto, que é um cartão internacional, não tivemos nenhum problema. E assim, para converter foi super tranquilo, basicamente a gente fez um Pix para a conta, ou adicionou dinheiro com cartão de crédito na própria Wise, e em seguida converteu da moeda de reais para euro. Pagou uma taxa pequena, mas assim, foi muito tranquilo, não tivemos nenhuma dificuldade. Exatamente, pessoal. A conversão pela Wise é instantânea. Você pode adicionar o dinheiro seja através de boleto, seja através de cartão de débito ou cartão de crédito. O Vitor até cometeu um pequeno equívoco, né? Nós tínhamos o valor na conta já em reais e a gente utilizou o cartão de débito para debitar da conta para ser descontado diretamente para a Wise. E então fizemos essa conversão. Tem uma taxa menor do que a casa de câmbio, por isso a gente optou por fazer pela Wise. E também, pessoal, porque quem está fazendo, né, o processo de visto, seja ele de procura de trabalho ou qualquer outro, sabe que é necessário uma quantia relativamente alta de dinheiro em reais, mesmo que convertendo não dê tanto dinheiro assim em euros. É uma quantia relativamente alta para você levar numa bolsa, numa mala, em espécie, né? Correndo risco, mesmo que não vai ter um assalto, obviamente, mas digamos que você perca, que sua mala seja extraviada, enfim, qualquer imprevisto, você perde todo o dinheiro. Então é muito mais seguro ter uma conta guardadinha, bonitinha. E outra coisa também que a gente recomenda é que se você vier em casar ou com mais de 2 pessoas, que seja, tentar dividir. Mesmo que seja em conta, divide, deixa metade com a pessoa 1 e metade com a pessoa 2, porque assim, sei lá, vamos supor que você não tem um cartão físico, só tem o smartphone descarregou, o da outra pessoa pode estar carregado, o cartão não funcionou legal ali, o chip, tá com problema, um defeito. Então, se você tiver 2 opções, é ainda melhor, né? Sim, exatamente. Até um problema de senha no cartão, não sei, qualquer tipo de imprevisto você tá resguardado, né? É isso. Com dinheiro, toda a precaução é pouca, né? Mas, no modo geral, foi tranquilo. A segunda pergunta que nós recebemos, né, aqui no Instagram foi: você já tem emprego ou algo em mente para trabalhar? Essa pergunta foi logo após a nossa chegada, assim, foi uma pergunta feita realmente poucos dias depois da gente chegar. Mas mesmo sendo uma pergunta antiga e que a gente já respondeu lá no Instagram, a gente gostou dela e trouxe ela aqui de novo para fazer meio que uma retrospectiva, né, do que foi esse período de mais de 6 meses que a gente tá aqui. Foi relativamente rápido, o Vitor conseguiu. Eu consegui emprego, eu acho que 8 a 9 dias, assim. A gente só basicamente se regularizou em questão de documento, né? Eu tive um pequeno imprevisto com o meu NIS, mas resolveu na mesma semana que a gente chegou. Sim. Aí, com todos os documentos em mãos, a gente conseguiu, eu particularmente consegui um emprego, né? A Paula também tem a oportunidade, inclusive, de trabalhar no mesmo lugar que eu comecei, mas aí por uma questão pessoal, que não cabe trazer para vocês agora, ela não ficou, eu fiquei, e ela também continuou a procurar emprego, é claro, conseguiu um pouco depois, mais ou menos um mês, né? Isso, um mês e meio mais ou menos, eu já estava também empregada, então a gente considera que foi relativamente rápido. Nós viemos de uma cidade pequena, né, no Natal, e para qualquer pessoa que mora em cidade bem pequena sabe como é a questão de procurar emprego. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida, pode levar aí no mínimo uns 3 meses. Tem aquele famoso QI, né, o Quem que assim, 80% das vagas funcionam conhecendo alguém de dentro e geralmente o pessoal não conhece, ainda mais para quem é mais novo, que está ali no início da sua carreira profissional. Então a gente sabe que pelo menos Natal é bem complicado. Isso, ela é bem difícil nesse quesito, então a gente considera realmente uma vitória ter conseguido tão rápido. E estamos aqui, né, cada um empregado dele.
E assim, também perguntaram, nessa mesma pergunta, né, perguntaram se a gente ia criar algo aqui e o que a gente pretendia trabalhar. Então, no melhor dos cenários, a ideia é que eu ingresse na minha área, que seria a área de engenharia, né? E a Paula, ela veio para se reinventar mesmo, ela veio para tentar novas coisas, novos horizontes e tudo mais. E no meu primeiro emprego, foi uma coisa que não tem nada a ver, foi na restauração, mas ainda assim, foi o início, pagou nossas contas, eu só tenho a agradecer. E agora, eu já estou no meu segundo emprego, é numa fábrica, mas não é na área de engenharia. Mas ainda assim, é um emprego muito bom, é um emprego de segunda a sexta, também estou muito contente nesse emprego. Mas assim, a médio e longo prazo, o que a gente quer, né, pelo menos eu almejo, é na área de engenharia, ingressar de volta para minha área, né? Sim, exatamente. Eu tô feliz onde eu tô, gente. Eu vim pra cá realmente com o intuito de me reinventar, porque eu acabei não me identificando com o curso com o qual eu me formei. Não sei, talvez isso mude no futuro, mas por hora estamos satisfeitos. Então, pessoal, outra pergunta que fizeram pra gente é o que especificamente nos levou a emigrar para Portugal? Isso. Então, quando a gente olha para os possíveis destinos de imigração, partindo do Brasil, né, Portugal é um dos favoritos. Mas por que que isso acontece? De maneira geral, Portugal é uma mãe quando se trata de você conseguir entrar aqui pelo caminho correto, de forma Sim, legal e realmente. sem muita, digamos assim, burocracia. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que existem várias formas corretas e legais de você fazer isso, mas não estou dizendo que é fácil. Então a gente escolheu para vir para cá através do visto de procura de trabalho, como vocês bem sabem. E existe, claro, todo um processo para você conseguir fazer isso. Existe também outros tipos de visto, como visto de estudante, visto de trabalho já propriamente dito. Se você já tiver um emprego, né, Lá do Brasil, uma carta uma de proposta. emprego, uma proposta para vocês também tem esse caminho. Então, basicamente, o principal motivo é essa facilidade, esses diversos caminhos que termina sendo uma porta aberta para quem pretende vir para Portugal, né? E é uma mão de via dupla, porque Portugal também precisa dessa mão de obra, Portugal precisa dos imigrantes, não tem para onde correr. Então, foi basicamente o principal motivo. Claro que tem outros motivos que também nos levaram a vir para cá, como a segurança, eu diria até muitas vezes o poder de compra comparado com o Brasil é Sim. muito melhor. Isso na Europa como um todo, mas em Portugal ainda assim, comparado com o Brasil, é bem gritante a diferença. E, quer queira ou não, o idioma também é importante, Sim, ajuda, né? com certeza. Foi outro dos fatores que nos levou a vir para cá. Porque no início a gente tinha outras ideias, né? A gente pensava em talvez Itália. E isso, eu tenho família na Itália, né? Acho que é uma coisa que talvez eu nunca tenha comentado aqui no canal. E eu cheguei a morar na Itália quando eu era criança, eu tinha ainda alguns documentos, só que os meus documentos eles venceram quando eu fiquei maior de idade. E eu não consegui mais renovar esses documentos, porque eu tinha que estar na Itália no momento da renovação, tinha que ter um trabalho ou um estudo. Enfim, para quem pensa que se legalizar em Portugal é burocrático, gente, vocês não conhecem a Itália. Mas enfim, a gente tinha essa vontade da Itália, porque já era ali, né? Tínhamos família, então já seria mais fácil. Mas acabou que no técnico da coisa, né, na questão de oportunidade e legalidade, de se legalizar, Portugal nos ganhou nesse quesito. Até porque Portugal tem uma parceria com a Ordem de Engenheiros do Brasil, que permite o Vitor atuar na área dele sem precisar de uma revalidação de diploma. Basta realmente fazer a inscrição na Ordem de Engenheiros de Portugal, que eles vão buscar todo o histórico do Vitor lá na Ordem de Engenheiros do Brasil. E isso é, com certeza, uma vantagem. Muito importante, né? Até porque na outra pergunta, como a gente respondeu, né? A ideia, assim, a médio prazo é que eu entre na minha área de engenharia. Então, esse acordo, né, internacional CREA, com FEA do Brasil, com a OEP de Portugal, é algo que também é muito bem-vindo, né? Sim. Então, foram esses detalhes, né? Assim, os motivos que fizeram a gente especificamente escolher Portugal para emigrar. A quarta pergunta, pessoal, que foi enviada pra gente é: qual a melhor maneira de morar em Portugal? Com carta convite, visto de trabalho ou visto de estudante? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro esclarecer algumas coisas, né? Acho que o mais importante é esclarecer que carta convite não é visto. Pessoal, carta convite não garante direito à moradia em Portugal. A carta convite é uma pessoa dizendo que se responsabiliza por você por um determinado período de tempo. Geralmente ela é utilizada para fins de turismo, tá, pessoal? Para que você possa vir, ficar um período, aquela pessoa vai comprovar renda de que ela pode te manter nesse período. Então é mais uma questão de que não vai permitir trabalhar, digamos assim, visto que tecnicamente já tem alguém que vai te bancar, se é que a gente pode dizer dessa forma. Então, carta convite ela não é um meio para a imigração.
Claro que a gente sabe que tem muitas pessoas que vêm como turista, arranjam emprego depois de se identificar e fazem manifestação de interesse. Isso é de cada um, a gente não vai entrar nesse mérito, acho que é algo que realmente Cada não um tem sabe onde necessidade. o seu calo aperta, né? Exatamente, mas a gente gostaria de deixar isso bem claro. A carta convite, ela pode sim ser utilizada aliada a um visto para que você possa ficar. Por exemplo, se você vai tirar o seu visto de procura de trabalho, você não pretende fazer uma universidade, não quer ter os custos, né, que tem com a universidade para você poder ingressar, que existe matrícula, enfim, todo esse processo e tudo isso é pago em euro e não é barato, tá, gente? A anuidade de universidade aqui não é tão barata assim. Então, tudo isso é pago em euro, então você pode sim, através de uma carta convite, mostrar que tem uma pessoa, um familiar seu, geralmente precisa ser uma pessoa da família, um familiar seu que se responsabiliza. É como se essa pessoa dissesse, ó, fulano tá tirando visto para vir estudar aqui, eu sou irmã dela, e garanto que ela pode vir e ficar tranquila porque eu vou arcar pelos custos dela. Aí vai ter que comprovar renda com IRS. Vai ter que comprovar moradia. Vai ter que comprovar, muitas vezes, o vínculo, né, que você tem com aquela pessoa. Exatamente. Então, existem vários vistos para você emigrar para Portugal, mas a carta convite não é um deles, né? Exatamente. Como se fosse um facilitador, digamos assim. Porque imagina, você vem como turista e normalmente eles pedem para que você apresente algum dinheiro que você está indo como turista para gastar no país, Um hotel, no né, país pra da se pessoa, mostrar que um vai hotel, ficar. uma moradia, uma residência, algo do tipo. Mas com a carta convite eles tipo, já vão deixar um pouco mais fácil para você, no sentido de quê? De que você já tem onde ficar. Então, vamos supor que você vai ficar 3 meses em Portugal, você está levando 3.000 euros, 1.000 euros por mês. Sendo que se você vier sem carta convite, metade desse valor seria de moradia. Então, se você for com a carta convite, você só precisa levar 1.500. Lembrando que isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo, pessoal. Então, é como se fosse realmente um documento que fala, ó, eu tenho onde ficar. Nada mais do que isso. E ele não permite, nenhuma carta convite permite que você fique maior do que o período legal para turismo em Portugal. Nenhuma carta convite vai deixar você ficar em Portugal mais do que 3 meses. Exatamente. Ela é apenas uma ferramenta, pessoal. Ela é um facilitador. Ela não é realmente um meio para qual você migre. Você pode utilizar ela aliada a um visto, para ir, como o Vitor explicou, dar uma diminuída no valor que você vai apresentar. Você pode dar entrada no seu visto de procura de trabalho e apresentar a carta convite para provar que você tem onde ficar. Só que também é aquela coisa, pessoal. Se não é você que está comprovando o valor que é necessário para te manter aqui, alguém vai ter que provar. Então, a partir do momento que você apresenta a carta convite e você não declara todos esses rendimentos, declara menos, a pessoa da carta convite vai ter que declarar por você, para provar que ela tem condições de te abrigar na casa dela, de você se alimentar na casa dela, sem ter nenhum tipo de prejuízo para o país. É para isso que serve a carta convite. Se é o melhor, o visto de trabalho ou o visto de estudo, aí vai depender realmente dos seus objetivos. Pronto, pessoal. Uma outra pergunta um pouco mais direta, né? Que é basicamente, onde vocês moram é bom de trabalho? Bom de trabalho, assim, eu considero que seja. Eu também. Braga, 5 anos, 10 anos atrás, era uma cidade bem pequena. Ela agora está crescendo, ela cresceu nesses últimos anos exponencialmente, muito rápido. Às vezes a gente percebe isso até no dia a dia, no trânsito, assim, tá tendo obras aqui em Braga para tentar contornar esse crescimento acelerado que ela teve. Então, quando a cidade cresce, o mercado cresce, quando o mercado cresce, as oportunidades crescem. Então, Braga, quanto cidade, ela é um ótimo mercado para você conseguir um trabalho. Tem vários tipos de emprego aqui, mas o forte para Braga mesmo, assim, conselho na cidade, eu diria que seja a parte de comércio mesmo, que é bem forte. Aqui tem muitos shoppings e até mesmo a restauração. É interessante porque aqui em Portugal o pessoal gosta muito de gastronomia. Gosta de comer, gosta de aproveitar, gosta de conhecer coisas diferentes. Principalmente Então, porque é acessível, né? Não é caro você comer no restaurante. Então tem muitos restaurantes e acaba que também tem muita oportunidade de emprego nessa área. E diria que também, fugindo um pouco assim do centro de Braga, indo para os concelhos vizinhos como Guimarães, Barcelos, chegando ali um pouco de Famalicão, eu já diria que indústrias, principalmente a têxtil, muito forte também é muito forte nessa região. Mas aí já foge um pouco aqui de Braga Conselho, mas não é do outro lado do mundo. Isso, assim, tem um carrinho, né? No raio de 20 km você consegue contornar todas essas áreas de trabalho, né? Seja fábrica, seja comércio,
seja a restauração. Então é sim um bom lugar para você encontrar emprego. Isso, fora que aqui em Braga também é um polo muito grande para call center, pessoal. Aqui em Braga nós temos mais de 3 agências de call center especificamente situadas aqui em Braga. E elas têm muitas vagas, algumas para trabalho de casa, inclusive eu trabalho para um call center de casa. E é uma oportunidade também, né? Geralmente essas empresas elas exigem já um pouco mais de conhecimento de línguas, elas exigem no mínimo o inglês para você estar ingressando, o inglês e o português. E uma terceira língua, então, já se torna assim um Né? diferencial perfeito, que foi realmente o que me garantiu a vaga. Então, pessoal, outra pergunta assim um pouco mais pontual é cozinheiro aqui em Portugal. Quando é que ganha o cozinheiro, né? Então, como eu falei para vocês, eu trabalhei em restauração, eu não tenho como falar, aquele restaurante vai ganhar X, aquele restaurante vai ganhar Y. Mas lá nesse restaurante que eu trabalhei, que era dentro de um shopping, o horário era lá de shopping e tudo mais, era bem puxado. Esse cozinheiro específico, ele ganhava 1.000 euros. Mas assim, é um valor acima da média e é um valor que atribui muita responsabilidade, porque o cozinheiro aqui em Portugal não é só para ficar fazendo as coisas na panela. Ele tem que tomar conta da cozinha, tem que limpar, tem que garantir ordem, tem que ordenar os auxiliares de cozinha, tem que instruir, tem que saber cozinhar principalmente, né, claro. Então é uma responsabilidade muito grande. Porém, é um cargo aqui que se você se garantir, você for muito bom naquilo que você faz, você consegue até ganhar um dinheiro ali, um ordenado acima da média. A outra pergunta que a gente recebeu foi: já está começando a esfriar por aí? E a resposta é sim. Sim, gente, as temperaturas estão caindo assim cada vez mais E olha, já estamos a caráter, né? Assim, a roupa já está dentro de casa, olha já só. de manga. Já está começando a esfriar mesmo. Isso, o Victor que é mais corajoso, ainda se arrisca, usa bermuda, às vezes ele tá com manguinha. Eu já não consigo mais, pessoal, eu sou uma pessoa bem frienta, então eu já não consigo mais. Mas mesmo para quem não é friento como o Victor, não dá para sair na rua mais de bermudinha, de blusinha assim de manga, regata, chinelo. Talvez no Algarve, que é um lugar que é a parte mais quente de Portugal, né, ali Lisboa. Mais pro sul, né, ali Talvez ainda dê, não dou garantia, porque já é praticamente novembro, pessoal, então já tá frio mesmo, já tá esfriando mesmo. Daqui um mês, dezembro, já chega o inverno. A gente tá no final do outono, então as temperaturas já caíram muito, a gente já tá usando aquecedor, a gente já tá usando o edredom de aquecimento quente, roupa adequada, então assim, já estamos a caráter, já esfriou assim. Então, pessoal, outra pergunta que levanta muitas dúvidas, né, no pessoal, eu já respondi isso também no Instagram, foi no dia que a gente fez uma viagem lá pro Porto e tudo mais, inclusive eu aconselho a entrar no Instagram, tem vários conteúdos sobre o Porto, tem um Reels que a gente posta também para vocês darem uma olhada na cidade, uma cidade maravilhosa, muito bonita mesmo. Mas, assim, a pergunta era como é que é o transporte aqui em Portugal. O transporte aqui em Portugal, ele funciona. Aqui em Braga eu tenho muito mais experiência, é claro. Sim. Eu utilizo a rede de transportes pública daqui, que é a TUB, Transportes Urbanos de Braga. Eu uso muito o autocarro para ir para o trabalho, para voltar ao trabalho. A gente também usa para ir em alguns shoppings que são um pouco mais distantes Sim. e tudo mais, mas assim, funciona bem. Os horários eles são bem regulares. Porém, entra aí um detalhe em que a gente respondeu nas perguntas anteriores, que é a questão do crescimento acelerado de Braga. Então, o trânsito aqui, ele tem chegado, tem se tornado um empecilho mesmo, assim, de casos a gente ficar preso no trânsito. Veja só, não é que o autocarro não passa, às vezes ele demora um pouco mais porque ele está preso no trânsito e depois que você pega o autocarro, você fica preso no trânsito dentro do autocarro. Sim. Então, é uma coisa que a gente acredita que vai mudar depois que essas obras acabarem, é claro que essas obras vêm para melhorar. Porém, tá sendo desse jeito ultimamente, né? De alguns meses para cá, os autocarros estão demorando um pouco mais e eles estão ficando presos um pouco mais no trânsito. Claro que também tem um período, a gente tá no outono, chove bastante, as pessoas dirigem mais devagar, é muita água. Então tudo isso dali influencia para esse cenário. Mas eu nunca fiquei sem autocarro. Mesmo que demorasse um pouquinho mais, eu peguei o autocarro, fui para casa, peguei o autocarro, fui ao trabalho e não tive maiores problemas. Isso, pessoal. Outro tipo de transporte também é o comboio. A gente não teve muita experiência, além de Braga a Porto, Porto Braga. A gente também foi em Famalicão uma vez. Isso. Mas assim, funcionou muito bem. A gente ainda ouvia algumas vezes, principalmente lá em Porto, alguns comboios que eram suprimidos, como eles dizem aqui, né? Basicamente está atrasado por algum motivo, alguma manutenção imprevista, algum tipo de coisa. E a rota é cancelada. A rota cancelada. Isso. Então, funciona, mas a gente não vai falar que é perfeito, porque não é. Mas, assim, você consegue sobreviver se você trabalhar no centro da cidade tranquilamente, que é o meu caso. A gente não precisou do carro até o momento.
A gente teve, assim, eu quero Dias trazer um difíceis. móvel para casa e eu não tenho um carro. Beleza, teve que chamar um Uber nesse caso. Eu não vou levar um móvel, um rack para colocar uma TV dentro de um outro carro, que não faz sentido. Mas ainda assim, chamou o Uber e resolveu. E também teve dias que a gente falou no vídeo do inverno, né, do frio que tá chegando, que a gente falou que eu tomei um banho, que quebraram 2 sombrinhas minhas, eu cheguei em casa encharcado. Esse foi um dia complicado. Mas a questão não foi tanto o autocarro só atrasou uns 5 ou foi dando 10 minutos. A principal questão foi a chuva e o não preparo. Eu não estava com o guarda-chuva adequado para aquele vento, eu não estava com a roupa adequada para aquela chuva. Então, esse foi o principal problema. Mas de Isso. maneira geral, assim, até funciona bem, né? Isso, e um detalhe importante também salientar, pessoal, como o Vitor falou, que funciona muito bem dentro da cidade. Por exemplo, para você, aqui não é como no Brasil que você tem muitas opções de ônibus para ir de uma cidade para outra, principalmente entre as cidades menores. Por exemplo, o Vitor, infelizmente, ele já perdeu oportunidades numa cidade vizinha aqui de Guimarães, porque daqui de Braga para Guimarães tem alguns poucos autocarros, algumas poucas linhas que fazem esse percurso. Apesar de terem ali a sua certa frequência, não é uma coisa certinha, garantida de que ele vai sair todo dia naquele horário. Então, assim, para você trabalhar fora da cidade, é preciso você ter um carrinho. E se você for morar no interior, então, sem carro você não vai. O transporte funciona muito bem dentro das cidades maiores. Braga é uma cidade pequena para média, Porto é uma cidade enorme, então nem se fala, tem transporte a qualquer horário. Lisboa, a mesma coisa, mas não é o mesmo para as cidades menores, né? Infelizmente, nas cidades pequenas, Você tem que às vezes explicar, nem tem, é né? uma necessidade. Muitas pessoas fazem o quê? Elas terminam pagando mais barato no aluguel para economizar com o carro. Porque é Exatamente. realmente uma necessidade. Trazendo um paralelo, por exemplo, lá em Natal, né? A gente consegue ir Natal para Parnamirim tranquilamente. Natal para São Gonçalo, quem é de Natal sabe o que eu tô falando. Você consegue pegar um ônibus e ir até a cidade vizinha. Mas aqui na Europa, né, em Portugal principalmente, que é o que a gente tem experiência, não funciona desse jeito. Existem as linhas de autocarro, mas além delas não serem frequentes, elas também são um pouco mais caras. Sim, Então, se você vai procurar um trabalho em outra cidade e você depende de autocarro, seu salário vai ficar todo no autocarro. Você vai pagar 7 euros para ir, 7 euros para voltar, salário mínimo na diária você recebe 30, 50% do seu salário vai ser com transporte, então não faz o menor sentido. então, pessoal, a gente recebeu e vem recebendo, na verdade, já há algum tempo, várias perguntas, né? De pessoas que perguntam, com X valor, dá certo pra mim, com 2 filhos, mulher, esposa, cachorro? Com X valor, sozinho, consigo, quanto eu preciso para ir para Portugal? Gente, essa é uma pergunta extremamente pessoal. Ninguém tem como dizer para você quanto você vai precisar para viver aqui, né? Não tem como eu ou o Vitor ou nenhuma pessoa que grava vídeo, nem mesmo nenhum advogado dizer para você quanto você vai precisar. O máximo que a gente pode te dizer é que com 500 euros, 1.000 euros é que não vai dar. Aí é possível, Que né? vai ser realmente loucura. possível. Mas assim, eu não tenho como te dizer um valor X específico, a gente não tem como dar essa informação, porque isso é uma coisa extremamente pessoal. Eu não sei se você tem vontade de viver em quarto, se você prefere viver em casa. Eu não sei quais são suas condições financeiras, se você tem condições de juntar mais ou de juntar menos. Não sei o quanto você gasta numa feira do mês. Inclusive, a gente em outros vídeos já deu até a dica de vocês simularem no site do Pingo Doce e no site do Continente, para que vocês possam ter uma ideia para a família de vocês, quanto que seria esse gasto, porque não dá, gente, para ninguém dizer para o outro quanto que vai ser seu gasto. E a gente nem se sente confortável de responder essa pergunta, porque digamos que a gente diga, traz X valor, e chega aqui e a pessoa não consegue viver com isso. Como que a gente vai deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir, sabendo que uma pessoa pode estar passando dificuldade financeira ou até pior, né? Risco de ir pra rua porque a gente disse que dava certo e no fim não deu. É uma responsabilidade muito grande do seu sonho que você está colocando em outras pessoas. Então isso é algo que ninguém pode dizer por você. Não vai ser nenhum youtuber, como a Paula falou, nenhum advogado que vai estar respondendo isso pra você e muito menos a gente. Então realmente fica a dica. Para um pouco, senta, simula tudo que der. Simula, vou morar no T0, consigo um T0. Quanto é que tá a média T0 na região que eu quero morar? Beleza, tá X valor. Vou separar a calção, vou separar a renda, vou separar o dinheiro da feira nos primeiros 3 meses, porque eu não sei se eu vou conseguir emprego nesses primeiros 3 meses. Simula, estuda. Porque é um passo muito grande para você colocar a responsabilidade em outra pessoa que não seja você. É basicamente isso.
Então, pessoal, para finalizar, eu acho que esse vídeo vai ficar até um pouco grande, né? A gente se empolgou um pouco, mas a ideia era essa mesmo, trazer as respostas das perguntas que vão para as caixinhas do Instagram de uma forma mais detalhada, com mais informação, para que vocês consigam entender. A pergunta é sobre estabilidade, se a gente já se considera estáveis aqui em Portugal. Eu penso que sim, até porque ambos estamos trabalhando. Sim. O nosso gasto mensal, se a gente fosse fazer, sei lá, dizer que o gasto mensal da gente é X, o que a gente recebe no mês é maior do que X. Ou seja, a gente consegue se manter ao longo do mês e ainda consegue sobrar alguma coisa para um lazer, para mobiliar a casa, para fazer uma coisa que a gente gosta, que a gente quer. Pra poupar. Para poupar também, né? Porque a ideia da gente é essa mesmo, né? É vir para cá para viver. Quem me conhece mais de perto, quem conhece a Paula também, sabe que no Brasil a gente ganhava um pouco acima da média também, porém a gente não tinha como ter esse extra, né? Essa folga, a gente não conseguia de jeito nenhum. Era uma coisa incrível, mas aqui a gente, em pouco mais de 6 meses, está chegando agora a 7 meses, a gente já consegue. A gente tem outros objetivos, é claro, por isso que a gente está poupando. A gente planeja daqui a algum tempo também estar pegando o carrinho para facilitar a nossa vida, para aparecer mais oportunidades de emprego, principalmente para mim. Sim. Então, eu diria que sim, nós estamos estáveis aqui. São 2 empregos que no momento são empregos bons, que assim, não estão consumindo muito a gente, né? Sim. Mas, de maneira geral, eu acho que sim. Pessoal, eu considero que a gente está estável sim, a gente finalmente chegou nesse ponto. Com certeza as coisas ainda vão melhorar mais e mais, porque a gente está aí, né? O Vitor fez a entrevista na SEC, estamos aguardando a chegada da autorização de residência dele chegar aqui em casa para que eu possa fazer o meu reagrupamento familiar. Então, eu diria que 100% vai ser quando a gente tiver os 2 com o documento na mão. Mas fora isso, já está tudo tranquilo, a gente não tem aqui nenhuma dívida, nossa casa já está mobiliada, nossos empregos são relativamente estáveis, né? Eu já sei que o meu contrato ele vai ser renovado. O Vitor também está indo muito bem na fábrica, recebe elogios pelo trabalho dele. Então a gente está muito tranquilo com relação a isso, a gente está conseguindo fazer também nossa reserva financeira e estamos vivendo, pessoal, que era o que a gente mais queria fazer, que infelizmente a gente não tinha oportunidade. Nosso país ele é muito lindo, ele oferece muitas coisas boas, mas infelizmente pra gente, a gente só conseguiu atingir os objetivos de vida que a gente queria aqui. E a gente é muito feliz e muito grata a Portugal por tudo isso. E lembrando que, assim, é regra, né? O primeiro ano é o ano onde você vai ter que abdicar de mais coisas, que você vai ter que ter um pouco mais ali de consciência na hora de gastar, de controle. E a gente está tendo isso. Mas ainda assim, sobra um pouquinho ali pra gente fazer o que a gente gosta, que é o principal, né? Então, com certeza, no momento, eu diria que a gente está estável, mas aqui, quando a gente fechar o ano, quando tiver documentário, quando tiver os 2 com tudo em ordem, eu acho que ainda vai ser ainda melhor. Exatamente, a gente tá muito feliz. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, segue a gente lá no Instagram para fazer a sua pergunta. Também pode colocar aqui nos comentários, é claro que a gente vai estar respondendo. Mas talvez esse vídeo aqui tenha sido bem interessante para você. Possa ser que a sua dúvida esteja nessas perguntas. E seguindo a gente no Instagram, você pode também tirar outras dúvidas que a gente pode vir a gravar em outros vídeos. Exatamente, pessoal. Acompanhe nas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.